bom dia, nono ano. Vamos lá, pessoal, mais um encontro nosso aí. Lembra que essa aula nossa é só uma pitada para que a gente consiga fazer nossas atividades lá na sala virtual e vocês entenderem definitivamente cada conteúdo, tá? Então, eu coloquei para vocês, High School aqui em tela, Class. Nós temos aí 901, 902. Essa aula será para o nosso planejamento de vocês, né? Sempre às segundas, 31 de agosto, tá? Bom, pages, né? Coloquei para vocês 9, 10, 23 and 24. Então, essas páginas, nas páginas 9 e 10, foram as páginas que ficaram faltando dessa unidade anterior. Eu acabei pulando, né? Então, na página 9 e 10, só para vocês ficarem cientes aí, nós temos lá o número 1, leia as questões, as perguntas individualmente, então compare com um colega de classe. Essa parte vocês vão pular, então a questão número 1 não vão fazer. A questão número 2, nós temos aí, vocês vão ler o artigo abaixo e a principal informação destacada. Então, responda as questões seguintes. Então, nós temos aqui na página 10 um artigo. Eu quero que vocês leiam esse artigo. As palavras desconhecidas, anotem. Eu vou perguntar na sala virtual. Vou até colocar aqui, palavras desconhecidas. Não deixem de anotar essas palavras. Eu vou fazer depois uma leitura dinâmica e vou marcar. Se ninguém falar nada, depois eu pergunto. E aí vocês terão aqui na próxima página 2 questões sobre esse texto, tá? E para fechar aqui, vocês têm uma outra informação sobre os hábitos alimentares. Lembra dos hábitos alimentares? Que vocês fizeram lá no início da unidade. E aí vocês precisam associar, né, essas informações que estão aqui com as lacunas que estão abaixo. Então, eu não coloquei isso no quadro porque eu não vejo necessidade. Façam a mesma coisa com esse texto aqui. Teams and food. Anotem lá para mim a palavra que está desconhecida. Ah, Márcia, eu não sei o que é isso. Aí começa lá, não sabe? Anota a palavra e tragam as dúvidas. Tentem criar o hábito, quando vocês virem para a sala virtual, já venham com o caderno e o livro em mãos. Tudo bem? Bom, como acredito que já é esperado nessa matéria hoje, nós vamos trabalhar a second conditional. Então, vamos trabalhar a segunda condicional. Aquele esqueminha que eu fiz na aula passada da primeira condicional, da first conditional, eu fiz hoje para vocês. O if, tá? If clause. Lembra que esse if clause é a nossa oração condicional, tá, turma? Então, lembra que o if, eu disse que significa se, tá? É aquela que apresenta uma condição. Main clause é a nossa oração principal, result, tá? Main clause, result. Então, é essa que apresenta o resultado. Condition, result, resultado. Tudo bem? Bom, quando eu penso na minha condicional, agora vocês vão precisar ficar atentos em relação ao tempo verbal. Na minha condicional, eu já sei que está sendo introduzida pelo conectivo if, significa se. If plus verb, simple past. Agora nós vamos usar o passado simples. Tudo bem? Se precisar usar o auxiliar, só para vocês saberem, lembrando que o auxiliar no simple past, nós usamos o quê? O did para todas as pessoas. Os verbos regulares acrescentam lá the letters I and did. E os outros, o aluno precisa olhar e saber qual é a forma. Quando ele é irregular, nós já sabemos que não tem nenhuma receita pronta e você precisa ficar sabendo qual é a forma do verbo no passado simples. Tudo bem. Então, já vimos aqui que a nossa condicional, de conditional ou conditional sentence, nós temos o if, que é o nosso conectivo, the verb. Esse verbo precisa estar em que tempo? Simple past. Se eu precisar do conectivo para colocar ou interrogativa ou negativa, eu já sei qual é o conectivo, tá? Main clause, result. Esse main clause, já sei que é a minha oração principal, que vai apresentar o resultado, a consequência. Eu posso usar would. Usei a forma abreviada, o apóstrofo de or wouldn't, tá?
Vejam, esse would, da mesma forma que eu falei, geralmente verbo auxiliar, ele não tem uma tradução. Então, para que ele faça sentido, para que ele tenha uma tradução, ele precisa ter um verbo principal. E aí eu tenho, ó, plus, verb, base form. Lembra que quando eu uso base form, eu pego o verbo no infinitivo, aqui, ó, to go. Tirei, tá? Aí eu coloco como, gente, para ganhar sentido? Would go. Esse would go significa o quê? Se eu fosse pensar na primeira pessoa do singular, iria. É o nosso futuro do pretérito. Tudo bem? Então vimos lá o que eu tenho, o que eu preciso na minha oração condicional e o que eu preciso na minha oração principal. Agora nós podemos ver alguns exemplos. Ok. Look, some examples. If I were you. Ih, professora, para tudo. The verb be in the simple past. I use was. Não é isso? Primeira coisa que vocês vão falar. Márcia, para o I eu uso was. Gente, só tem um detalhe. Sempre que vocês tiverem uma condicional, esse be no simple past, be in the simple past, eu vou usar were para todas as pessoas. I, he, she, it, we, you, they. Eu vou usar were para todas as pessoas. Cuidado com a pronúncia, para não falar esse where, tá? Where vira onde. Então, in this case, I use were to. If I were you, I would try again. Se eu fosse você, eu tentaria de novo. Vejam que aqui eu tenho uma condição. Se eu fosse você, é uma condição. E qual seria o resultado? Result. I would try again. Eu tentaria de novo. Então eu usei would, tá? Todos eles. Eu poderia ter escrito assim, ó. I'd try again. Poderia, sem problema nenhum. Então, aqui eu tenho the verb be in the past. Já sabe que eu vou esquecer nas condicionais o verbo was. Eu vou usar sempre were. E aqui eu posso escrever tanto da forma cheia, I would, I'd try again. Se eu fosse você, mas eu poderia inverter? Sim, você poderia inverter, só que a vírgula, the curve, não seria mais o que? Obrigatória, tá? Vamos lá, segundo exemplo. If she arrived early, she would talk with me. Vejam, if she arrived, olha o verbo regular aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Ele termina em E, então eu só acrescentei que letra? Só acrescentei a letra D. If she arrived early, se ela chegasse, né? Se ela, aqui, ó, lembra que se ela chegasse cedo, she would talk with me. Ela conversaria comigo. Então, eu tenho o verbo no passado e aqui na minha oração principal eu tenho would plus the verb in the base form. Então, eu tenho o verbo na forma básica, tá? Vamos à última. Eu fiz todas elas começando pela condicional. Eu poderia ter invertido, mas na aula na sala virtual eu misturo, tá? Lembra quando vocês chegarem à sala virtual, isso aqui já estará tudo completinho, só para vocês informarem para mim. If my mother had money, she would give me. If my mother had money, she would give me. Ou seja, se minha mãe tivesse dinheiro, ela me daria, tá? Então esse had, lembra que é o verbo to have no passado, would plus the verb to give in the base form. Então, gente, é isso. Quando nós pensamos numa segunda condicional, vocês precisam pensar na segunda condicional tendo isso aqui em mente. Na minha condicional, o que eu vou usar? Simple past. E na minha oração principal, would plus the verb in the base form. Quando vocês pensam, when I think on the conditional sentence, I use if plus the verb in the simple past. And on the main clause result, I use would plus the verb in the base form. Eu já consegui entender a matéria. Lembrando que a única coisa que para recortar, fechar a nossa aula explicativa, né, a nossa aula teórica, é que aqui nós não temos como voltar atrás. Se eu fosse você, eu não sou.
eu faria tudo, eu tentaria de novo, não tem como eu tentar. Se minha mãe chegasse cedo, minha mãe não chega, ela me larga tarde, ela conversaria comigo, então já sei que ela não conversará. As situações que eu apresentei aqui são situações, aqui nós chamamos de unreal situations. São situações não reais, não tem como acontecer de novo, tá? Não tem como acontecer de novo. São situações não prováveis, não dá para acontecer. Significa que esse é o momento de vocês estudarem bastante. Eu sempre falo assim, vamos fazer tudo agora. Lá na frente, se alguma coisa der errado, eu tentei. Não adianta o tempo passar e eu não conseguir. Essas informações, pouquíssimas, vocês devem ilustrar isso aqui no material de vocês, no caderno de vocês. E na próxima aula, na sala virtual, eu trago aí exemplos para vocês. As páginas 23 e 24, que eu passei ali para vocês, tem algumas informações que vocês vão anotar, inclusive olhando para o quadro, vocês não terão dúvidas. E bacana que tem um exercício, 2 exercícios, né? Um para vocês relacionarem e o outro para vocês completarem. Aí vocês vão verificar. Nesse de completar, as letras A, B, the letters A, B, E, começa com a condicional. Então, você já sabe que a ordem vai ser essa. O simple past, would plus the verb. Letras, the letters C and D começam com a principal. Se começam com a principal, vão usar would plus the verb in the base form e na condicional simple past. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês entendam. Tragam dúvidas para a sala virtual, ok? Beijos. Bye, bye.